Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira fazendo um importante alerta sobre a tributação do Imposto de Renda do MEI. O professor Edmundo Medeiros falando sobre alguns pontos importantes da declaração do Imposto de Renda, cujo prazo termina neste mês. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Fique conosco. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a tributação do MEI, do microempreendedor individual. Essa figura que cada vez mais é utilizada no mercado, especialmente depois da reforma trabalhista, da chamada autorização para terceirização ou pejotização. Muito bem, como veremos nesse vídeo, a tributação do MEI não é tão doce quanto se imagina. Vamos lá! Para fazer uma análise tributária dessa contratação, é preciso cindir o que é MEI e o que é pessoa física, porque essa é uma atividade, apesar de empresarial, apesar de ser uma empresa, é uma figura que se confunde sócio, prestador do serviço, com a empresa que é a que formalmente aparece. Muito bem, o MEI é uma empresa, ele tem um CNPJ, embora quando se emita a nota fiscal, apareça o nome da pessoa física e o CPF responsável por aquele CNPJ. Tratando da questão do MEI de serviços, o que tem que ficar claro é, vamos imaginar uma relação de uma prestação de serviços por hipótese de R$5.000 no mês, a tributação é apenas R$50. Então, numa primeira análise, um faturamento de R$5.000 gera uma carga tributária ínfima, R$50, desprezível, praticamente nula. Os escritórios de contabilidade devem fazer esse trabalho como forma de compensação por benefícios fiscais que possuem. Ainda assim, o mercado em geral cobra por uma atividade dessa por volta de R$100, R$200. Então, R$5.000 de faturamento a um custo tributário de R$50 e a contabilidade R$100. Em tese, é uma figura maravilhosa, é uma tributação ínfima. Acontece que esse é um olhar único. Há um outro ponto de vista que é relativo ao sócio prestador de serviço, passamos a explicar agora. R$5.000 de faturamento, R$50 de imposto, paga-se a contabilidade e a pessoa jurídica está pronta. O que nós temos visto na prática e quanto a isso temos que nos opor de maneira muito clara nesse programa? A relação MEI-contratante é uma relação pessoa jurídica. Os R$5.000 serão custos naquela que contrata e é uma receita no MEI que é contratado. Ok. Esses R$5.000 devem ser depositados numa conta de pessoa jurídica do MEI, gerida, evidentemente, pelo sócio dela, uma pessoa física. O que temos visto é que esses R$5.000, depois da tributação de R$50 e o desconto de R$100 do contador, migra diretamente para a pessoa física do sócio da empresa. Essa operação, que aparentemente é muito simples, está incorreta. Porque a regra fiscal de distribuição do lucro, e aqui já estamos falando da parte da tributação da pessoa física sócio, determina que só é isento de tributação até o limite de 32% do faturamento. Então, R$5.000 de faturamento, R$50 de tributação, quanto é que pode ir para a pessoa física do sócio de modo isento? Para arredondar, R$1.500. O que ultrapassa R$1.500 e migra da pessoa jurídica para a pessoa física, fica sujeito à tributação do imposto de renda da pessoa física na tabela progressiva, cuja declaração de ajuste anual será entregue agora em 30 de abril. Então a tributação MEI é muito doce na jurídica, mas ela pode parecer amarga para aqueles que tratam isso com desleixo, para aqueles que não cuidam da contabilidade do MEI e acreditam que esses R$5.000 depois dos 50 tornam-se uma receita da pessoa física. Para que a pessoa física possa receber, nesse exemplo, acima de R$1.500, ele tem que ter contabilidade formal no MEI,
um balanço firmado pelo contador, seguindo as práticas contábeis, exatamente como acontece no lucro presumido. É isento o lucro contábil, desde que precedido de contabilidade comercial idônea. Do contrário, essa distribuição é tributada como se fosse pro labore, tributação na tabela progressiva. Toda atenção para isso e lembrando que a declaração agora, 30 de abril, é quando o microempreendedor faz o ajuste. No próximo programa, aprofundaremos temas similares a esse. Até lá. Microempresários, microempreendedores individuais devem estar atentos às últimas semanas do prazo para a entrega da sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Valores recebidos a título de prolabore ou valores recebidos a título de distribuição de lucros ou dividendos devem ser informados na declaração de imposto de renda e há campos específicos para a declaração desses valores. Os valores recebidos a título de prolabore, por exemplo, são valores tributáveis, sujeitos à tributação de imposto de renda e, portanto, devem ser declarados na aba pertinente aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Por outro lado, a distribuição de lucros e dividendos são valores que o empresário recebe e são isentos do imposto de renda e que devem, portanto, serem declarados em aba própria do programa da declaração de imposto de renda pessoa física. Outras informações também importantes dizem respeito à participação societária do empresário, na medida em que esta informação deve integrar a declaração, a ficha de bens e direitos, e também valores aportados na empresa, seja aporte de capital, seja empréstimo mútuo realizado à empresa, são valores que devem ser declarados na ficha de bens e direitos. O Mackenzie, por meio do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da sua Faculdade de Direito, realiza todos os anos o programa Imposto de Renda Solidário. O Imposto de Renda Solidário tem por objetivo atender pessoas físicas com a finalidade de elaboração da declaração de imposto de renda e envio por meio do programa para a Receita Federal. Este atendimento acontece de segunda a sábado. O microempresário, o microempreendedor individual que tiver interesse deve entrar em contato por meio do telefone que está indicado aqui na sua tela para o agendamento de dia e horário de atendimento. Deverá então trazer a documentação pertinente à sua declaração de imposto de renda para que os alunos, sob supervisão dos professores dos cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Direito, possam elaborar e enviar a sua declaração de imposto de renda. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o prefeito de São Paulo, Dr. Bruno Covas. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Existem alguns temas que eu acho que atingem a todos. Por exemplo, a privatização do Pacaembu. Como é que o senhor vê esse quadro, toda essa celeuma? Bom, queria agradecer a pergunta, até porque esse é um tema que a gente está levando muito a sério lá na Prefeitura, porque foi um dos compromissos de campanha assumido pelo então candidato João Dória, que depois acabei cedendo na Prefeitura. Ele, quando foi candidato em 2016, prometeu passar para a iniciativa privada 3 bens de responsabilidade da Prefeitura: Pacaembu, Interlagos e o AMB. Quando assumimos a Prefeitura em 2017, a Secretaria de Desestatização criou um programa muito mais amplo do que esse, chegando a mais de 50 itens na agenda municipal de desestatização. A gente, claro, nos primeiros 2 anos pagou um pouco o preço da inovação. Não é fácil você convencer todos os órgãos de controle da importância de privatizar. Foi com a Câmara Municipal, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. O Pacaembu é um desses bens. Finalmente, agora recentemente, a juíza que estava segurando o processo autorizou. A gente já tinha conhecido a maior proposta. A maior proposta deu uma outorga de 111 milhões de reais
o que representa um ágio de 200% em relação aos 37 milhões que era o preço mínimo solicitado, mas só que se você somar a outorga variável que vai acontecer durante os anos, a cobrança de ISS que vai poder ser feito ali, o investimento que a empresa concessionária vai ter que fazer e o quanto a prefeitura vai ter que deixar de gastar, nós estamos falando de um ganho para a cidade de São Paulo de 650 milhões de reais. Com isso, não é só o ganho, é um serviço público de melhor qualidade. Porque, embora o estádio seja da prefeitura, embora você tenha ali um serviço público oferecido, você pode continuar a ter um serviço público ofertado pelo privado. Claro. Essa é a lógica, essa é a ideia do programa de desestatização. Você passar algumas responsabilidades para o setor privado tomar conta, vai tomar conta com um custo menor, com muito mais visão empreendedora, podendo desonerar a prefeitura para que a gente possa cuidar do que é o essencial. Educação, saúde, segurança, habitação, mobilidade. Esse é o essencial que a prefeitura precisa cuidar, do qual a gente não abre mão. Bom, dentro dessa linha, estamos falando de privatização, o Ibirapuera estaria dentro dessa listagem, o Parque do Ibirapuera? Sim, o Ibirapuera, inclusive, o processo de concessão dele, quem está ganhando a concessão do Ibirapuera está ganhando também a responsabilidade de levar outros 5 parques na periferia de São Paulo. Por quê? Porque são parques que sozinhos você não teria atratividade do setor privado se interessando por eles. Ibirapuera, por exemplo, o preço mínimo solicitado pela prefeitura era de 2 milhões de reais. O preço ofertado foi de 70 milhões de reais, um ágio de 3.300%. Isso por quê? Porque o setor privado ele tem muito mais capacidade de enxergar receita, de enxergar oportunidades onde o setor público não enxerga. Claro. O setor público não foi feito para dar lucro, o setor público não foi feito para arrecadar, ele só sabe arrecadar tributo, né? Mas ele não sabe gerir bem um negócio. E o Parque do Ibirapuera é um dos maiores parques mais visitados do mundo. Então eu tenho certeza que ali também, a hora que você soma o investimento, a desoneração, o ISS, a gente chega em mais de 600 milhões de reais que é o ganho que a prefeitura tem com o processo de concessão do Ibirapuera. Parece que dentro dessa concessão do Ibirapuera existe a obrigatoriedade, ou uma das cláusulas, da construção de um estádio para 20 mil pessoas. É isso mesmo? Não, não é. Não há nenhuma obrigação nesse sentido. Dentro do Ibirapuera você tem o plano diretor do Parque do Ibirapuera, onde tanto a prefeitura quanto agora o parceiro privado, eles têm a limitação do que pode e do que não pode fazer. Então, não há nenhuma obrigação de construir um estádio como esse. Mas tendo a possibilidade, dentro do plano diretor, ele pode construir e explorar durante os 35 anos, que é o prazo da concessão. Lembrando que o Ibirapuera é concessão e daqui a 35 anos ele volta para a Prefeitura de São Paulo. Retorna ao poder público. Existe em São Paulo, que é o mundo que nós estamos dizendo, talvez o maior centro de exposições ou um dos maiores do país, que é o Inhambi, que há anos e anos e anos se fala, vai privatizar, não vai, etc. Existe um planejamento em relação ao Inhambi? Sim, a Câmara Municipal já autorizou a venda. Nós estávamos com o leilão marcado em bolsa, porque nós não vamos vender o Inhambi, nós vamos vender a SP Tours, que é a empresa que tem o Inhambi. Então nós vamos vender as ações da SP Tours em bolsa. Só que havia uma liminar conseguida pelo Ministério Público impedindo a derrubada da construção do que tem ali no espaço do Inhambi. E nós demonstramos no Poder Judiciário que todos os órgãos de controle, o CONDEFA, o IFAM, o COMPRESP, já haviam deliberado que aquilo não é caso de tombamento. Então não tem sentido você deixar de proibir que quem ganhe o Inhambi possa construir o que bem entender. Ali a gente não obriga quem ganhar a venda de construir um centro de exposições. Só que se quem ganhar construir um centro de exposições, ele ganha mais potencial construtivo. Claro. Ele vai poder construir mais. Então é uma forma de induzir a ocupação daquele espaço. O preço mínimo do Inhambi é de R$1 bilhão. E a prefeitura vai deixar de gastar com a Inhambi nos próximos 35 anos R$2 bilhões. Então nós estamos falando de um ganho para a cidade de São Paulo de R$3 bilhões com a venda do Inhambi. E volto a dizer,
um serviço muito mais bem prestado, né? Quem visita o AMB, quem visita a Expo Imigrantes, que foi a concessão feita pelo governo do estado, vê a diferença que é de um centro de exposições bem cuidado e de um centro de exposições mal cuidado. Sem dúvida, existe um diferencial bastante grande. Agora, dentro desta linha de privatização, foi colocado Interlagos, né? E claro que é um local que atrai pessoas do mundo inteiro nas corridas de Fórmula 1, etc. Como é que está isso? Esse o projeto ainda está na Câmara Municipal. Os vereadores ainda não aprovaram, não autorizaram o poder público a vender aquele espaço. Há duas questões básicas que precisam ser definidas em conjunto da Prefeitura com a Câmara Municipal. O primeiro lugar pode ou não pode derrubar a pista? Quer dizer, é preciso manter ou não é preciso manter a pista? E uma outra discussão, muitos vereadores defendem que a gente não faça uma privatização, que é o projeto original do Executivo, mas que a gente faça uma concessão daquele espaço, também com quem ganhar podendo explorar por 35 anos e depois devolve para a Prefeitura. Então a gente ainda está discutindo com a Câmara Municipal de que forma, quais são as regras do jogo na questão da desestatização de Interlagos. Existem vários outros projetos grandes dentro dessa listagem de 50. Qual que o senhor colocaria como importante também dentro dessa listagem? Olha, um dos projetos que eu acho mais importante, de vital importância para a cidade de São Paulo, é aquele que trata do que eu acredito que hoje é o pior serviço que a Prefeitura presta. Não é nem culpa de quem está lá hoje, né? É um problema histórico, que é o serviço funerário. Não tem sentido a Prefeitura cuidar de 22 cemitérios e um crematório e atender mal a população como ela atende hoje em dia. E com roubos nos túmulos, olha, uma os maiores série de denúncias que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo acompanha às vezes pelas páginas policiais dos jornais, enfim, não adianta. A cidade que privatizou o seu serviço funerário presta um serviço de muito melhor qualidade à população. Enfim, já é um momento difícil de perda de um ente querido e você ainda enfrenta uma série de resistências para poder comprar o caixão, para poder comprar a coroa de flores, para poder velar, para poder enterrar e depois você não tem certeza se o corpo vai ser bem cuidado, se depois o túmulo vai ser depredado. Enfim, é um serviço muito mal prestado e que a gente também espera o mais rápido possível poder passar para a iniciativa privada, porque ela vai cuidar muito melhor do que cuida a Prefeitura de São Paulo. Existe a possibilidade, dentro de todo o jogo de aprovação, etc., para que isso venha a se tornar realidade nos próximos anos? Ah, sim, nós estamos em fase de discussão, tanto com o Tribunal de Contas quanto com a Câmara Municipal, verificando se vai ser um lote só ou se nós vamos dividir em 2 ou 3 lotes para poder ter concorrência entre quem ganhar esses lotes. Então a modelagem ainda está sendo feita, inclusive qualquer empresa interessada, a legislação permite isso, pode apresentar uma manifestação de interesse privado, né? Esse processo é estudado pela Prefeitura, a gente publica isso às vezes ajuda a gente a formular o edital, muitas vezes os estudos feitos são muito mais bem feitos quando feitos pela iniciativa privada, então vários dos processos que nós temos hoje lá na Prefeitura são processos que foram apresentados pela iniciativa privada e que depois se tornaram um edital apresentado pela Prefeitura. Dentro da estratégia municipal, São Paulo, me parece que existe um projeto para descomplicar tudo, para tentar desburocratizar. É isso mesmo? É isso mesmo. Um dos grandes gargalos que nós temos de crescimento econômico é a burocracia. Eu digo até que a burocracia ela é irmã siamesa da corrupção, né? É a criação da dificuldade que permite a venda da facilidade. O programa Descomplica, ele facilita não apenas a obtenção do alvará, como nós estamos trabalhando para poder reduzir drasticamente o prazo médio de obter um alvará na cidade de São Paulo. Pra você ter uma ideia, Cury, o prazo médio, quando nós chegamos na Prefeitura de São Paulo para se conseguir um alvará, era de 540 dias. Meu Deus! 540 dias o prazo médio para se obter um alvará. Hoje ele está na faixa aí de 320 dias. Já reduzimos pelo menos para menos de um ano. A gente quer chegar até o ano que vem para, em média, no máximo, 7 meses, que é bem menos do que a gente encontrou, mas ainda assim, muito tempo
Porque muitas vezes você precisa aproveitar o boom econômico, você precisa aproveitar o que o mercado está oferecendo de juros subsidiados para poder empreender. Claro. Então a gente quer reduzir ainda mais isso, inclusive com processos declaratórios. A gente precisa acreditar mais nas pessoas, né? A gente precisa acreditar mais no empreendedor. A gente quer ficar criando uma série de regras, porque um ou outro que desvirtua, quando na verdade, se ele apresenta muitas vezes um documento feito por alguém que tem carteira assinada, que vai responder perante seu órgão de controle, enfim, é muito melhor a prefeitura só fiscalizar, claro, e aí do que ficar essa burocracia imensa. Então, essa é a linha que nós estamos seguindo aí da Prefeitura de São Paulo. Inovação e tecnologia. Bom, esse é um dos temas que dizem respeito ao futuro da cidade. Sim. A cidade de São Paulo, que já foi a cidade dos barões do café, É verdade. já foi a cidade que puxou a industrialização brasileira, principalmente com as fábricas têxteis. Hoje, quer ser cada vez mais conhecida como a cidade da inovação, do conhecimento, da criatividade, da tecnologia. Esse é o futuro do emprego na cidade de São Paulo. Para isso, a gente está ofertando infraestrutura, por exemplo, aumentando a quantidade de pontos de Wi-Fi grátis na cidade de São Paulo. A gente tinha 120 pontos de Wi-Fi que custavam 13 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. Nós vamos pular de 120 para 600 pontos de Wi-Fi que custavam 13 milhões e que vão passar a custar 1 milhão de reais. Então nós vamos gastar bem menos fazendo bem mais. Muito mais pontos disponíveis na cidade de São Paulo. E estamos levando a tecnologia para as escolas. Incluímos no currículo das escolas municipais aqui na cidade de São Paulo o aprendizado de informática, criamos laboratórios, vamos esse ano começar a enviar recurso para as escolas para que elas comprem um material que elas achem mais interessante na hora de ensinar informática e tecnologia. Estamos adquirindo impressoras 3D para todos os laboratórios de todas as escolas municipais, enfim, fomentando, né, o nosso RH. O que precisa cuidar aqui na cidade é das pessoas. E eu tenho certeza que elas vão aproveitar essa oportunidade, porque se tem uma cidade que tem um ecossistema, que tem infraestrutura para aproveitar esse novo momento da economia e se tornar uma cidade tecnológica, é a cidade de São Paulo. 2020. Essa é uma pergunta que surge volta naturalmente, e meia, né? Natural. A preocupação em 2019 é com 2019. Se em 2019 a gente se preocupa com 2020, a gente chega em 2020 sem ter nada para mostrar. Então, se você quer saber se eu vou ser candidato ano que vem a prefeito de São Paulo, eu lhe digo uma coisa, me convide aqui em 2020, que daí eu respondo sobre 2020. O convite já está feito. Estaremos aguardando aqui em 2020. Prefeito Bruno Covas, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito num monte de desafios que existem, problemas do dia a dia, porque o seu sucesso é o sucesso da cidade de São Paulo e o sucesso da cidade de São Paulo é o sucesso da comunidade que vive e se beneficia disso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!